os dias. Só que falar é fácil. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui, no dia 31, na virada do ano, decidiu: eu vou mudar a minha vida. A partir de amanhã, eu irei ler mais a Bíblia. A partir de amanhã, eu irei fazer caminhadas constantes. A partir de amanhã, eu serei um pai de família melhor. Eu terei uma qualidade de vida melhor. Essa decisão é o primeiro passo. Mas sozinho, eu não consigo. E talvez entre nós tenhamos irmãos que 2019 fizeram a mesma coisa e não viram mudança nenhuma em 2020, pelo contrário, parece que em 2020 piorou. Ao invés de ler mais a Bíblia ficou mais guardada. Ao invés de fazer mais caminhadas, engordou. Ao invés de ter uma qualidade de vida, a sua vida piorou. Existe um segredo que Paulo ele traz para mim e para você. Tenha alguém que ore por você. Talvez você nunca tenha parado para pensar, mas nessa noite aqui, nós temos duas pessoas que ficam o tempo todo, 3 pessoas que estão o tempo todo orando por esse culto. São intercessores, 4 pessoas. Aquelas pessoas ali que estão com aquelas mãos levantadas são fundamentais para que esse culto atinja o objetivo necessário para a minha vida e para a sua vida. Talvez você nunca parou para perguntar o porquê daquela posição, daquela mão. Interceder por alguém não é simplesmente orar, é você entrar num nível de batalha, é você se colocar à frente daquela pessoa e dizer: Pai, tal pessoa não está bem, tal pessoa possui vários pecados, assim como eu, mas Pai, nessa noite, eu entro em oração, eu entro em intercessão por aquele irmão, porque eu sei que ele precisa ser constante em tudo aquilo que ele faz. Você tem alguém que faz isso por você? Essa noite, você precisa sair daqui decidido em chegar em alguém. Eu não sei se vai ser o seu líder de célula, se vai ser o seu discipulador, se vai ser o nosso pastor, eu não sei. Mas você precisa chegar em alguém e falar: olha, eu começo muitas coisas e não termino. Eu já comecei uma faculdade e não terminei. Eu já comecei no emprego que até parecia bom, mas eu não consegui ir até onde eu queria. Você pode ser o meu intercessor a partir de hoje. Talvez se essa pessoa não esteja aqui, você precisa pegar o seu celular e ligar para alguém. Me ajuda a ser constante naquilo que eu preciso ser. Olha só, eu montei o meu projeto de vida para 2021, mas em 2019 eu fiz a mesma coisa e não deu certo. Mas essa noite eu descobri que eu precisava de alguém que orasse por mim, intercedesse por mim.
Essa é a função de um intercessor. Você precisa ter alguém. Mas talvez com as minhas palavras ficou um pouquinho difícil entender o que é uma intercessão. E por isso eu preciso que você abra Neemias. Neemias capítulo 1. Versículo 6. Eu vou me adiantar por conta do horário. A palavra de Deus diz assim: que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos contemplem as palavras desta oração, que o teu servo está apresentando diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Sim, confesso os pecados que nós, os israelitas em geral, temos cometido contra a tua pessoa. De fato, eu e o meu povo temos errado sobremaneira. Temos agido de forma perversa, corrupta, vergonhosa contra ti, e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem respeitado os teus decretos e as leis que ordenaste a teu servo Moisés. Contudo, lembra-te, por favor, do que prometestes a teu servo Moisés. Se fordes infiéis, eu vos espalharei entre as demais nações. Mas se voltardes para mim e obedecerdes os meus mandamentos e os praticardes com amor, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais longínquos debaixo do céu, de lá os reunirei e os congregarei no lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Ora, estes precisamente são os teus servos e o teu povo amado, que resgatastes com o teu grande poder, com o teu braço forte. Versículo 11. Ah, Yahvé, eu te rogo, deixa teu ouvido alcançar o clamor deste teu humilde servo. Atende à oração dos teus servos, cujo prazer está em amar com respeito o teu nome. Faz com que teu servo encontre compaixão nos olhos do homem a quem levarei o meu pleito. Nessa época eu era o copeiro, degustador de confiança do rei. Como intercessor, nós poderíamos trazer vários exemplos, vários homens de Deus que foram usados como intercessores. Moisés foi um grande intercessor. Jesus, um maior intercessor. Mas eu trouxe Neemias como exemplo. Neemias era um homem como eu e você. E a função dele era ser copeiro, degustador de um rei. Ou seja, tudo antes de chegar até o paladar do rei, primeiro passava por Neemias. Fazia um suco primeiro, Neemias, depois o rei. Neemias bebia, rei, tá bom, tá ok, não está envenenado, eu estou vivo. Para mim, está faltando um pouquinho de açúcar. A função dele era essa. Só que chegou um momento em que o povo de Israel estava destruído, os muros estavam derribados, e um primo dele, Anani, foi até Neemias e contou o que tinha acontecido. A primeira coisa que Neemias fez foi sentar e chorar. Depois, ele fez outras coisas, mas o que eu quero destacar aqui nesse momento é que ele foi o intercessor daquele povo. Talvez essa noite
você receba um convite de alguém, irmão, seja o meu intercessor, por favor. Você vai ter que saber quais são as suas funções como intercessor de alguém. Querido, mas você quer que eu seja seu intercessor para quê? No quê? Olha, eu não sou constante. Eu gostaria de mudar essa situação. Me ajude. Se você receber um convite desse nesta noite, saiba que o trabalho vai ser difícil, o trabalho vai ser árduo. Porém, se você se colocar na posição de um intercessor, haverão recompensas também para a sua vida. Porque eu enjoei de ver relatos e testemunhos de pessoas que oravam pela cura de alguém e de repente o poder da cura que vem de Deus não só curou aquela pessoa que ela estava orando, mas também curou ela. Ou seja, eu entendo aqui que para uma resposta de oração chegar em alguém, primeiro passa pelo intercessor. Você se apresenta como intercessor de alguém, e essa resposta vai passar por você. Amém? Vamos voltar lá em Colossenses. Colossenses 1. Olha que interessante. Quem era o intercessor daquele povo? Nada mais, nada menos que Paulo. Paulo intercedia por aquele povo. E essa carta, ela nos mostra, nos apresenta alguns fragmentos que nos diz que provavelmente não era só Paulo que orava por aquele povo. Os seus discípulos também oravam por aquele povo. Para quem você vai fazer o convite nesta noite? Pensa. Uma outra característica para que eu seja constante nas minhas ações. Esse povo, ele era um povo de fé. Versículo 4: desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus. Queridos, não adianta nada eu tomar a decisão de ser mais constante em qualquer coisa, se eu não tiver a fé suficiente para acreditar que aquilo que eu estou fazendo vai mudar alguma coisa na minha vida. Fé. E nós precisamos entender o que é a definição de fé. Abre comigo Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 1, ele traz para mim e para você o que é a fé. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. O que você colocou no seu projeto de vida? O que você espera alcançar no ano de 2021? Fé é isso. É você ter colocado alguma coisa ali naquele projeto
que você tem a certeza, a absoluta certeza que aquilo vai acontecer. Que você não colocou aquilo ali no seu projeto por colocar. Se seu casamento não está bom e você colocou que vai melhorar, você precisa ter a fé, você precisa ter a certeza que Deus pode mudar o seu casamento. Se a sua vida financeira não está boa e você quer que ela melhore, você precisa ter a fé para acreditar que aquilo vai acontecer. Se você colocou o nome de algum familiar que você deseja que preencha essas cadeiras vazias, você precisa ter a fé, você precisa ter a certeza que essa pessoa um dia vai entrar por aquela porta. E a vida dela vai ser transformada, porque nós cremos no poder de Deus, nós cremos que pode mudar, que pode transformar. Essa é a fé. É você ver um irmão seu mergulhado na droga, e um dia você olhar para ele e falar: ei, um dia você estará lá ministrando a palavra de Deus, irá testemunhar para as pessoas. Isso é a fé. É você ver um parente seu que sempre esteve mergulhado em uma bebida, e um dia ele resolver parar com aquilo e sentar numa cadeira como essa, e a vida dele ser transformado. Isso é fé. Enquanto muitos casamentos estão acabando lá fora, e você ter a certeza que o seu casamento nunca vai acabar. Isso é ter fé. Não adianta eu e você fazermos planos e preocupar com aquilo que o Covid pode fazer na sua vida. Nós precisamos adotar medidas de segurança, de biossegurança. Talvez a sua vida financeira precisa mudar um pouco em razão dos problemas que ele vai gerar. Mas você precisa ter fé que, independente se o Covid está lá fora, a sua vida não irá mudar. A sua forma de viver, a sua forma de adorar a Deus não vai mudar. Isso é ter fé. Um outro ponto, o povo era, em Colossenses ainda, na parte B desse versículo: e do amor que tendes por todos os santos. Esse povo era um povo amoroso. Eles tinham amor pelos santos. Será que eu e você temos esse amor? Sabe, hoje, o maior representante disso aqui que Paulo está falando para a minha vida, e eu creio que para a sua vida, são os nossos pastores. Será que você se preocupa como os nossos pastores estão vivendo? Hoje nós tivemos uma palavra abençoadíssima no culto de homens. Os homens que não vieram deixaram de ganhar, mas
Nós entendemos que muitas vezes a resposta que eu dou para a sociedade não é aquilo que realmente eu estou sentindo. Será que algum dia você já chamou o seu pastor e falou: pastor, hoje eu não vou falar nada. Eu só queria ouvir o Senhor falar. O senhor está com algum problema? Eu não sei qual vai ser a reação dele, mas uma coisa eu tenho certeza: ele vai ficar feliz, porque ele vai saber que ele é amado, que ele é querido, e isso é uma das características de alguém que é constante. Ei, eu e você precisamos dessa característica. Fé, amor. E olha só como é que Paulo, ele conclui esses versículos, o 3 e o 4, o 5, ele é uma junção desses versículos. Olha o que ele fala: por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouvistes pela palavra da verdade, o Evangelho. 6, que vos alcançou e da mesma forma está chegando em todo o mundo. Esse povo, ele tinha esperança. O que para mim é ter esperança? Só que ele não fala de uma esperança vazia, em algo em que eu preciso ficar esperando, algo passivo. Ele fala de uma esperança ativa, porque na realidade ele está tratando os dois versículos de cima. Ele fala de fé e amor. E conclui com essa palavra: esperança. Ei, aquele povo, eles tinham a esperança da salvação em Cristo Jesus. Será que eu e você temos essa esperança? Mas como eu disse, não é uma esperança de ficar quietinho, parado no meu canto, só esperando, não, é uma esperança diferente, é uma esperança em que eu tenho que ter fé, em que eu tenho que ter amor. Como está sendo a sua esperança nos dias de hoje? Você está com a esperança da vacina chegar até você? Somente essa é a sua esperança? Existe uma esperança bem maior que está acima dessa vacina. A esperança que eu e você devemos ter é que um dia nós adentraremos o reino dos céus, porque Jesus vai nos salvar. Essa é a maior esperança que eu e você precisamos ter. Versículo 7. Olha uma outra característica incrível. Versículo 7 diz assim: segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo leal, ministro de Cristo, em nosso favor. Esse povo tinha uma outra característica. Esse povo, ele era ensinável. E eles aceitaram o ensinamento de alguém deles. Se você tiver a curiosidade de identificar quem era Epáfras, lá em Colossenses 4:12, fala quem era esse cara. Epáfras, que também é um de vós e servo de Cristo Jesus,
Queridos, estão falando assim, Paulo está falando para mim e para você nessa noite. Vocês precisam dar credibilidade para pessoas da gente. Muitas vezes, nós, enquanto irmãos, damos credibilidade apenas para pastor que sobe aqui para ministrar. Ei, ele está falando para mim e para você. O culto de terça-feira vai vir um irmão que ainda não é pastor, que ainda não está em treinamento, mas é alguém que não é o homem que colocou aqui, e sim foi Deus. Eu e você precisamos dar essa credibilidade. Eu preciso ser ensinável. Esse povo era assim. Já havia algum tempo em que eu me sentava nessas cadeiras e era muito difícil as lágrimas correrem no meu rosto. Mas um dia, um irmão que eu gosto muito, simples, hoje não está mais tão simples, mas ele subiu aqui nesse altar e começou a ministrar a palavra de Deus. Eu não me aguentei, eu chorei igual criança. O que é isso? Eu e você, se desejamos essa constância, que irá mudar algumas coisas nas nossas vidas, eu preciso ser ensinável e dar credibilidade para quem estiver aqui. Amém? Mas ter essas características parece fácil. Só que eu poderia até perguntar para as intercessoras: é fácil interceder por alguém? Não é. Já viu um monte de dedinho assim? Não é. Não é fácil. Mas olha só o que Paulo, ele está dizendo aqui no versículo 9. É uma oração que Paulo está fazendo. Mas olha só, por esse motivo, também nós, desde o momento em que soubemos desse fato, igualmente não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus. Paulo e os seus discípulos tinham motivação para continuar orando por aquele povo. Não é fácil interceder por alguém. Pressões do mundo, falta de tempo e outras coisas contribuem para que, às vezes, a gente deixe de orar por alguém. Isso acontece. Só que Paulo e esses discípulos, apesar de tudo que eles faziam, eles tinham motivos para orar. E ele diz assim, por esse motivo. Qual motivo? Esses motivos lá atrás, porque aquele povo era um povo de fé, era um povo amoroso, era um povo que tinha esperança, e era um povo ensinável. Ei, essas características não só te darão condições de ser alguém mais constante, mas também vai despertar no seu intercessor a vontade de orar e permanecer orando por você. Pega essas palavras, guarda no seu coração, porque para um povo desse gerar essa motivação em Paulo e seus discípulos, olha só, e
algo interessantíssimo é que essa motivação para orar, ela não gera uma oração simples, porque na realidade eu e você precisamos saber que oração, orar, não é você pegar e colocar num papel: Deus, olha, eu quero isso, 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 isso e isso. Orar não é isso. Deus não é o Papai Noel que você coloca: eu quero esse presente, esse presente, esse presente. Não, não é. Oração é um relacionamento com Deus. E olha a oração que Paulo faz. Igualmente, não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Já pensou se eu e você tivéssemos alguém que orasse dessa forma por você e por mim? Deus, hoje eu estou aqui no meu quarto e eu peço ao Senhor que manifeste a sua vontade, o vosso desejo na vida daquele irmão, porque a partir de hoje eu sou o intercessor dele. Que oração é essa? Quem que não gostaria de saber o que Deus pensa dele? Qual é o conhecimento de Deus para a sua vida? Olha que interessante. Oração inteligente. Isso aqui é fantástico. Com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Já pensou? Se por causa da oração de uma pessoa, você consiga ter entendimento espiritual. Talvez um dia você passou por um encontro com Deus e não entendeu algumas coisas espirituais que lá aconteciam. Só que eu tenho certeza que isso despertou em você algo que jamais havia sido despertado. Mas entender o mundo espiritual não é fácil. Mas se eu e você tivéssemos alguém que dobrasse o seu joelho todas as noites e falasse assim: Deus, não tenho o pastor Hugo, eu entro em oração nesse momento pela vida dele, porque eu desejo muito no meu coração que ele tenha o conhecimento do mundo espiritual. Já pensou? Que oração é essa? E Deus responde. Ele responde. E ele continua, Paulo, no versículo 10, ele diz assim: e tudo isso com propósito, de que possais viver de modo digno ao Senhor. Tudo isso que Paulo pedia para aquele povo era com um propósito, para que aquele povo pudesse viver uma vida digna ao Senhor. E todos nós sabemos o que é uma vida digna. Você sabe o que é ter uma vida com um propósito? Eu quero que você abra Efésios 5, versículo 8. A palavra de Deus diz assim: pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como os filhos da luz.
Porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem as escondidas. Mas todas essas atitudes, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Versículo 14. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Portanto, estais atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltosos de juízo, mas buscar compreender qual é a vontade do Senhor. Uma vida digna ao Senhor é eu e você termos um propósito de vida. Eu e você precisamos saber o que Deus quer de mim. Mas isso não é fácil. Eu preciso constantemente estar reavaliando algumas trajetórias da minha vida. Eu acredito que você também precisa. Conta uma certa história que lá na Rússia existia num castelo muito bonito. Existiam alguns guardas. E esses guardas, eles revezavam as suas rondas diurnas, de 3 em 3 horas. Todos os dias eles faziam isso. Um dia, um jovem tenente, ele chegou para assumir o serviço. E ele ficou impressionado, mas por quê? Por que eles fazem essa ronda de 3 em 3 horas naquele banco? Porque tem tantos lugares para eles cuidarem, mas eles ficam cuidando daquele banco. E ele ficou pensando, e ele foi até um senhor já bem idoso, que morava por aquelas redondezas. E ele perguntou: Senhor, você sabe por que aqueles homens fazem o rodízio ali e ficam próximo daqueles bancos? O Senhor parou e pensou, porque aquele senhor trabalhou naquele castelo também. Ele parou, olhou para o tenente. Ah, tenente, lembrei. Há 200 anos atrás, o rei mandou pintar aquele banco. E ele pediu que os soldados cuidassem daquele banco, porque ele estava com medo que as mulheres se sentassem naquele banco e sujassem os seus vestidos. O tenente, há 200 anos atrás, aqueles soldados faziam a mesma coisa. Nunca ninguém havia parado para pensar: ei, mas por que cuidar daquele banco? Ei, o que você está fazendo? Como você tem feito todos os anos? Você precisa saber qual é o seu propósito, porque existem alguns planos que você vai precisar rever, porque senão os resultados serão os mesmos. E nessa oração também, Paulo ele fala: agradando-lhe plenamente. O que é agradar Deus plenamente? No versículo 10, dando a sequência: agradando-lhe plenamente. Como que eu posso agradar a Deus?
Eu não tenho a receita do bolo, não tenho. Mas uma coisa eu sei, eu preciso ter a disposição de nadar contra a correnteza. O que é isso? Se Deus não se agrada do mundo, eu não posso fazer as mesmas coisas que o mundo faz. Para eu poder começar, pelo menos, a agradar o meu Deus, eu preciso ter a disposição suficiente para fazer tudo ao contrário. Nadar contra a correnteza não é fácil. Vai despender energia, vai precisar que você esteja preparado fisicamente, psicologicamente, porque nadar contra ela não é fácil. Colocar uma boia e descer na correnteza é fácil demais. E é o que a maioria das pessoas fazem. E é por isso que Deus te colocou aqui, para falar para você nessa noite, que enquanto você não tiver a disposição de nadar contra a correnteza, de ser contrário a esse mundo lá fora, você não está agradando a Deus. O que é a conversão? Você estava num caminho e de repente você encontra Jesus e ele fala: "Ei, Hugo, esse caminho não, é aquele lá. É você mudar completamente, é você converter realmente." Ouse nadar contra a correnteza, dando continuidade, frutificando em toda boa obra. O que é isso? Deus usa as pessoas que sabem que, se quiserem dar frutos para Ele, precisam ser podadas. Eu trouxe um livro aqui no ano passado que fala sobre um próximo nível. E, queridos, para você atingir um próximo nível, você precisa ser podado. Não tem jeito. Se você quer frutificar, você precisa ser podado. Mas o que é ser podado? É estar disposto a mudar. É estar disposto a converter-se realmente. É você estar disposto a aprender. Porque ninguém sabe tudo, ninguém. E Deus te trouxe aqui, nesta noite, para te dizer isso. Ei, você quer frutificar? Esteja disposto a ser podado. Agora, eu falei tudo isso para chegar no versículo 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que com alegria tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo, queridos. Tomar uma simples decisão de ser constante, infelizmente, não muda muita coisa. Essa decisão, sim, é o primeiro passo. Mas para que eu atinja essa constância que é necessária, eu preciso dessas características que eu falei aqui. Quem vai interceder por você? Você precisa ter fé em quê? Para que o seu projeto dê certo. Você precisa ser mais amoroso. Qual é a sua maior esperança?
Constância, ser constante, não é fácil. Mas se fosse fácil, todo mundo faria. O reflexo disso é fácil vir todo domingo no culto. É fácil vir toda terça no culto. É fácil vir na oração da madrugada. Às vezes, no meu dia de vir, é o dia mais difícil de acordar. Não é fácil. Não é. E para fechar essa palavra, quando eu adquiro a constância necessária, quando eu passo a ser alguém constante, eu consigo agradecer com alegria ao Pai por nos tornar capazes de participar daquilo que Ele guardou no reino da luz. É o que Ele está falando aqui para mim, no versículo 12. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Eu só consigo entender que Deus me tirou do reino das trevas e me transportou para o reino da luz quando eu sou constante. Enquanto eu não entendo que eu sou constante, eu tenho a vaga ideia de que um dia Jesus morreu por mim na cruz. Mas a partir do momento em que eu decido, não, realmente, eu vou ser constante. Não, realmente, eu preciso de alguém que ore por mim, eu preciso ter fé, eu preciso ser mais amoroso. Eu começo a entender o papel de Cristo Jesus naquela cruz. Porque eu não sei se você já passou por isso, mas já houve momentos em que eu falava de cruz e as pessoas riam de mim. As pessoas não entendem lá fora. E muitas vezes, pessoas que estão aqui dentro, que estão há muito tempo conosco, ainda não entenderam o propósito da cruz. Mas aí você vai pegar o retrospecto daquela pessoa, a vida daquela pessoa, você começa a perceber que ela não era constante. Ela faltava a vários cultos. Eu preciso ser constante para que eu possa entender o papel de Cristo naquela cruz. E quando eu passo a ser constante, eu também começo a reconhecer. Eu reconheço que Deus nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. E que os nossos pecados foram perdoados. Para eu entender que eu sou liberto, eu preciso entender também o que é ser constante. Amém? Queria que você ficasse de pé nesse momento. Eu vou ser sincero com vocês. Eu fui muito machucado com esse tema de constância. Porque muitas vezes eu me via um homem inconstante. Inconstante em muitas coisas que eu fazia. Talvez você, nessa noite, está aqui
e sempre desejou ser uma pessoa diferente, mas não sabia o porquê. Talvez você começou uma família e não deu certo. Talvez você começou um ministério e desistiu. Talvez você começou um curso, projetou, escreveu, colocou no papel, mas não finalizou. Eu quero dizer para você nessa noite que não foi privilégio só seu. Muitas pessoas começaram muitas coisas e não concluíram. Mas porque tentou levar na força dos próprios braços. Mas essa noite, você precisa sair daqui, sabendo que sozinho, você não vai a lugar nenhum. Somente com Jesus. E essas características que eu li, que eu falei para vocês, a gente não consegue ir sozinho. Não consegue. Eu preciso reconhecer que alguém precisa orar por mim. Eu preciso reconhecer. Eu preciso reconhecer que às vezes eu não estou tendo a fé suficiente. Eu preciso reconhecer que eu preciso ser mais amoroso, não somente com os da igreja, mas com os que estão próximos de mim. Porque algo que marcou a minha vida, o dia que o nosso pastor me chamou, falou: Hugo, cara, eu estou querendo separar você. Mas ele abriu a Bíblia e falou: para mim não adianta. Você pode ganhar o mundo inteiro, mas eu quero a sua família do seu lado. Às vezes, o que nós estamos precisando é ser mais amorosos com esses de perto. Ter a esperança, mas uma esperança ativa, de que nós iremos entrar um dia no reino do céu. Sabe por quê? Se você não tiver essa esperança, a gente não convence ninguém. Ninguém. Então, essa noite, eu gostaria que você fosse sincero com você. Olha, eu pensei em fulano de tal. Eu vou conversar com fulano de tal para ele ser meu intercessor. Faça o convite. E você, se receber o convite, saiba da sua função. E você também faça o favor de motivar esse seu intercessor. Não fique só na dependência dele, não. Motive ele. Como motivar? Tente demonstrar que você está diferente em relação à sua fé, à sua esperança. Tente demonstrar. Amém? Eu vou fazer uma breve oração, mas não deixe eu orar sozinho, não. Que você precisa tomar algumas atitudes e ser diferente. Uma fé ativa, um amor ativo, uma esperança ativo. E já começa hoje, já começa agora, orando. Eu não vou nem saber se você está orando, porque com essa máscara aí não tem como. Mas ora, fecha os seus olhos e diz para Deus, diz para o seu Pai, que você deseja ser mais constantes naquilo que é necessário.
Hoje, o que define muitas coisas é como eu estou sendo constante nas minhas atitudes. Eu sou aquilo que eu faço todos os dias. O que você precisa fazer todos os dias? Talvez seja orar um pouco mais. Talvez seja abrir essa palavra e tentar entender e meditar nessa palavra. Talvez seja uma coisa mais simples. Talvez seja abraçar o seu cônjuge. Talvez seja abraçar o seu filho. Talvez seja profetizar na vida daquele irmão que está mergulhado na bebida, que está mergulhado nas drogas. Talvez seja orar por esses intercessores que aqui estão. O que você precisa fazer? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos agradecer por esse culto tão especial, por esta palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, que esta palavra encontre terrenos férteis na vida dos meus irmãos e que faça, que gere a transformação necessária para que a nossa vida seja uma vida mais constante, constantes nas obras de Deus, constante naquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Pai, nós não queremos mais fazer simplesmente alguns projetos e colocar dentro de um livro e esquecer. Não, Pai, esse ano vai ser diferente. Eu vou pegar o meu projeto, eu vou pedir, verificar algum intercessor para a minha vida. Pai, eu vou ter mais fé. Pai, eu vou ser mais amoroso. Pai, eu vou ter esperança. Pai, eu vou ser ensinável. E eu estarei disposto a aprender com os irmãos que o Senhor colocar para ministrar e trazer uma palavra para a minha vida. Assim eu oro e agradeço em o nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Que palavra, meus irmãos. Constância. Constância nas nossas vidas. Constância na oração, constância na leitura diária da palavra de Deus. Temos que ter constância, porque é uma luta diária, uma luta entre a nossa carne e o espírito. E essa palavra que o pastor Hugo trouxe nos deixa a pensar, ter constância, ser permanente. Somos reflexos daquilo que fazemos constantemente. Palavras que nós colocamos dentro do nosso coração através da palavra de Deus, leitura diária, oração. Temos que ter constância, pagar o preço em oração pelos irmãos. Como é difícil pagar o preço. Levantar de madrugada e orar, interceder pelos nossos irmãos que estão passando dificuldade. Ter o nosso coração sensível para ver o sofrimento do outro.
Quando nós temos essa intimidade com os irmãos, nós conseguimos ver, ele não está bem. Nós temos que ser proativos e chegar e falar: irmão, você não está bem, né? Irmão, não estou bem. Então eu vou orar por você, vou pagar um preço. Eu vou levantar de madrugada, vou estar orando por você, vou estar intercedendo, pagando preço. Como está a nossa esperança? A nossa esperança está no Senhor, amém? Glória a Deus. Excelente palavra, meu irmão. Que Deus continue te usando nesse altar como instrumento para nos ensinar, para nos moldar como nós devemos ser homens e mulheres de Deus, amém? Muito boa palavra, muito bem colocada. Que Deus continue usando você. Irmãos, vamos sentar um pouquinho só para a gente finalizar. Eu tenho uns recados e uns avisos para passar para os irmãos, amém? Glória a Deus. Vamos começar pelos avisos. Terça-feira temos culto da fé às 20 horas, amém? No sábado temos culto de jovens na nossa igreja. Nós temos também, estamos entrando na semana de oração, ou semana de jejum e oração, no dia 21, que vai começar, né, 21 dias, que nós vamos começar segunda-feira, amanhã, né, os 21 dias de jejum e oração, retirando todo tipo de doces, guloseimas e refrigerantes, retirar carne vermelha, bovina e suína, sem entretenimentos, filmes, cinema, YouTube, etc., permitidos cultos online. Então nós temos aqui os panfletos que foram impressos. Pedro, vai passando para os nossos irmãos aí um por um. Então, a partir de amanhã nós já começamos, né? Do dia 11 ao dia 31/1. Então, vai ser um chamado para toda a igreja. Então, nós temos aí vários alvos, né, de oração, objetivo, a nossa família, saúde, vida com Deus, prosperidade nesse ano de 2021. E orar pelo nosso país, para que Deus possa colocar a sua mão e tirar esse vírus maldito que está levando tantas vidas e nos privando de muitas coisas. Amém? Então, esses são os avisos, né? Agora nós vamos estar aí agora fazendo a nossa semeadura. E antes de estar fazendo a semeadura, eu quero dar uma palavra de Deus, que está lá no livro de Crônicas. São duas coisas distintas, né? A primeira é essa aqui, Crônicas, 1 Crônicas 29. Vamos começar do 2. Eu vou ler para vocês. Eu, pois, com toda a minha força, já preparei para a casa de meu Deus ouro, para obras de ouro, prata para obras de prata, bronze para as obras de bronze, ferro para as obras de ferro, madeira para as de madeira, pedra de ônix, pedras de engaste, pedra de várias cores, de mosaicos e toda sorte de pedras preciosas e mármores, e toda em abundância. E ainda porque amo a casa de Deus, o ouro e a prata particulares, Davi está falando que era particulares dele, que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. Fora de tudo aquilo que ele preparou durante a vida dele, que nós lemos atrás, ele ainda estava dando do particular dele. O melhor para a casa de Deus. Por que o melhor? Porque nós vamos dar o melhor. Aqui está o melhor para a casa de Deus. Aqui está o tijolo, aqui está o cimento, aqui está o ferro, aqui está o telhado, a cobertura, as cadeiras. Está aqui, nas nossas mãos, a nossa fidelidade com a casa de Deus. Quão tão bom a gente poder participar de uma construção, de um santuário, de uma igreja para a obra de Deus. Nós colocamos muitas vezes nossos dinheiro, quando a gente estava no mundo, né, em tantas coisas que não edificavam.
E hoje nós temos a oportunidade de colocarmos um tijolo, comprar o nosso terreno e construir a nossa igreja. Não é para os pastores, não é para a população, para as pessoas políticos, mas essa casa vai ser para os adoradores de Deus, para os nossos filhos, para as pessoas que querem se converter. Então nós temos a oportunidade de estarmos investindo na obra de Deus, amém? Então lá no fundo, nosso irmão Cleito, com a nossa irmã Priscila, vai ter os carnê. Quem não pegou, tem carnê para todos os gostos. Temos os carnês lá com os valores que cabem no seu orçamento. Não espere que as coisas vão, eu vou esperar melhorar. Não, não espera. Semeia, pegue, porque Deus vai ser fiel e vai te abençoar, para que você possa abençoar a casa dele, amém? E temos também os dízimos e as ofertas. Vamos ficar de pé. Nosso irmão Cleito vai estar passando aí os envelopes, quem trouxe os dízimos, trouxe as ofertas. Vamos trazer aqui nessa terra fértil, a terra aonde você planta e você vai colher 100 por 1, 1000 por 1 e daí para frente, porque aqui é o lugar aonde é adubado e é regrado diretamente do trono do Senhor, amém? Então, quem trouxe, pode vir aqui e depositar no altar do Senhor, amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Vamos colocar o nosso envelope aí no nosso peito, vamos estar orando, agradecendo a Deus pelas nossas fidelidades e pela bênção de poder estar contribuindo nessa obra, amém? Glória a Deus, aleluia. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de estarmos aqui semeando na sua obra. Sermos usados, ó Pai, para abençoar a igreja do Senhor aqui na terra. Que o Senhor possa abrir, Senhor, as portas do céu e derramar bênção sobre a vida dos meus irmãos, que são contribuintes na tua casa. Que o Senhor abra as portas daqueles que não têm condição, ó Pai, de contribuir na tua casa. Que o Senhor entre com providência, ó Pai. Derrame as suas bênçãos sobre a vida de cada um, ó Pai, que tem o coração aquebrantado para as tuas coisas. Que o Senhor possa prosperar a vida dos meus irmãos. Que o Senhor pode abrir a porta do emprego, da promoção, da restituição e de tudo aquilo, ó Pai, que eles têm direito nessa terra. É assim que eu oro, ó Pai, e declaro a bênção, a provisão e a prosperidade na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Pode trazer, meus irmãos, traga a oferta, traga o dízimo, traga aquilo que o Senhor tem dado para vocês. Glória a Deus. Deus, aleluia, glória a Deus. Vamos estar encerrando esse culto em nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, pela tua presença nesse lugar. Obrigado pela vida de cada irmão, ó Pai, que se dispôs a estar aqui, aqueles que estão escutando através da live, ó Pai, que o Senhor venha abençoar, venha prosperar, venha proteger os caminhos, ó Pai, livrar de todo mal. Abençoa, Senhor Deus, a vida de cada um, ó Pai, que tem o Senhor como único Deus. Que o Senhor venha abençoar todos aqueles, ó Pai, que fazem parte dessa igreja. Ó Pai, abençoe, ó Pai, nosso pastor, nossa pastora, que não pôde estar aqui, ó Pai, porque estão levando a palavra de Deus em outra igreja, estão fazendo o ID, ó Pai, mas nós estamos aqui debaixo da sua cobertura. Ó Deus, abençoe a vida do ministrador dessa noite, ó Pai, que trouxe o alimento para as nossas almas. Continue abençoando a vida do nosso pastor Hugo, da sua esposa, da sua família. Abençoe cada família de cada irmão que está aqui, ó Pai, e daqueles que não puderam vir. Que o Senhor nos leve em paz, debaixo da tua proteção, e que nós possamos estar vivos e de pé no meio dessa batalha que estamos travando no dia a dia. Que as tuas mãos alcancem cada um de nós, e que nós possamos estar na tua presença, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aplaudimos ao Senhor. Glória a Deus.
Esse culto está encerrado em nome de Jesus.